Vamos a mais um passo rumo à aprovação? Assinale a alternativa correta. A água, no intervalo de temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, se contrai quando congela, como a maioria dos líquidos. Isso aqui está errado. A água, ela diferente do que ocorre com os outros líquidos, quando ela está entrando nesse processo para congelar, ela diminui a sua densidade, pois ela muda a organização que as moléculas têm, fazendo com que ela ocupe um maior espaço, diminuindo a densidade e aumentando o seu volume. Isso é uma coisa que é interessante, que ocorre na natureza, justamente pelo fato de que é o seguinte, se não fosse assim, nós não teríamos vida aquática em locais em que a temperatura baixa tanto a ponto de congelar. Pois se não fosse assim, o que é que aconteceria? Toda água que fosse baixando a temperatura ao ponto de congelar, iria descendo e você ia ter que todo o lago, todo o rio, iria se congelar. Ao passo que, pelo fato dela aumentar o seu volume, ela fica menos densa e essa água sobe. Então você só congela a superfície, permitindo a vida aquática, mesmo quando essa água está congelada. No item B ele fala o seguinte: diminui o volume com o aumento da temperatura. Isso aqui é correto. Se eu estiver saindo de 0 até 4 graus Celsius, vai ocorrer justamente o processo inverso. Ele vai começar a diminuir o volume, pois ele vai começar a voltar a ter o arranjo organizacional que eu tinha inicialmente. Então esse item B aqui está correto. Tem densidade constante, independente das condições. Isso aqui está errado, né? Pois, como eu falei, nessa região de temperatura, quando eu estou indo de 4 graus para 0 graus, ele se dilata, diminui, aumentando a distância. Se aumenta a distância entre as moléculas, eu vou diminuir a densidade entre elas. E se eu estiver indo de 0 a 4, aumentando aqui a temperatura, eu vou reorganizando novamente, fazendo que a densidade aumente. Então você tem sim uma mudança na densidade. Não se expande quando aquece. Beleza, se eu estou considerando apenas o intervalo de 0 a 4 graus Celsius, de fato eu não estou expandindo. Ele vai contrair, ele vai diminuir o seu volume. E nenhuma das alternativas anteriores, que essa aqui também está errada. Pois a gente aqui acabou de ver que temos duas possíveis opções aqui corretas, né? Até porque elas se completam, né? Se eu não diminuo o volume, ela não se expande. Mas aqui no caso, o item mais correto aqui vai ser o item B. Por quê, professor? Porque é o seguinte, no item D ele fala que não se expande quando aquece. Mas ele não fala se ele permanece constante ou se ele diminui o volume. Ele deixou muito geral. Então, como o item B diminui o volume com o aumento da temperatura, tá, da forma bem geral, a gente vai considerar aqui então que o item D também está errado e o item gabarito correto para essa questão vai ser o item B de bola.